segundos. Firme e forte na onda do esporte, aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Olha, hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte, essa sexta-feira abençoada, tudo sobre o mais querido do Brasil, que segue daqui a pouco lá para o Ceará, vai enfrentar o Fortaleza amanhã, com muitos desfalques, problemas que o Felipe Luiz tem para definir a equipe, que já tem um jogo na quarta-feira, né, jogo decisivo contra o Rasg, né, então vai ser sem o seu artilheiro Pedro, sem o Pulgar, enfim, cheio de problemas, mas o Flamengo vai aí firme e forte, tem elenco e vai trazer uma boa vitória lá diante do Fortaleza. O Fluminense também, que joga amanhã contra o Internacional, sem o seu zagueiro Freitas, o Botafogo e o Vasco, que jogam no domingo. Você vai curtir tudo dentro do instante no Momento do Esporte, além, é claro, todos os detalhes da 30ª rodada e a classificação. O Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, ao Chuí, curtindo o Momento do Esporte, meus amigos lá da Espanha, o Marcelo em Portugal, o meu querido irmão e amigo Jefferson, a pastora Ana Cristina lá na Alemanha, o Luiz Cláudio no México, o Antônio, o Adriano lá no Paraguai, todo mundo curtindo. O Edson lá em São Paulo, obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é o canal secundário da Napa TV, tá ali na telinha, ó. Momento do Esporte, tracinho Napa TV, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Não é inscrito? Inscreva-se, Deus dê essa moral para esse amigo que vos fala. Vamos então começar o programa, que vamos falar da classificação do Campeonato Brasileiro, né, após a conclusão da 29ª rodada, porque teremos amanhã a 30ª rodada. Vou iniciar então falando da 30ª rodada com os seguintes jogos. Teremos o Atlético Mineiro contra o Ceará, na Arena MRV, às 16 horas, Vitória e Corinthians no Barradão, às 16 horas, Fluminense e Inter no Maracanã, às 17h30, Sport e Mirassol na Ilha do Retiro, às 18h30, Fortaleza e Flamengo no Castelão às 19h30 e São Paulo e Bahia no Morumbi às 21 horas. No domingo, mais 4 jogos. Botafogo e Santos no Engenhão, 16 horas. Grêmio e Juventude na Arena do Grêmio às 16 horas. Bragantino e Vasco no Cícero de Souza Marques às 18h30 e Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque às 20h30. O Palmeiras que ontem tomou um sapé caiaiá da LDU pela Libertadores. Não sei se vai colocar o time misto não. A galera do Flamengo está de olho nesse jogo, em domingo, 20h30. Confira agora a classificação atualizada do Brasileirão. Sem perda de tempo, o Palmeiras é o primeiro com 51 pontos, uma vitória a mais do que o Flamengo. O Flamengo é o segundo com 61, terceiro é o Cruzeiro 56, quarto Mirassol 52, quinto Bahia 49, sexto Botafogo pulou para sexto, hein? O Bahia subiu uma janelinha. Sexto, Botafogo, 46. Sétimo, Fluminense, 41. Oitavo, Vasco, 39. Nono, o São Paulo, 38. Décimo, Bragantino, 36. 11º, Corinthians, 36. 12º, Grêmio, 36. 13º, Ceará, 35. 14º, Internacional, 35. 15º, Atlético Mineiro, 33. 16º, Santos, 31. 17º, Vitória, 31. 18º, Juventude, 26. 19º Fortaleza, que joga com o Flamengo amanhã, 24 pontos. E na 20ª colocação, na lanterna, o Sport carregando a lanterninha. Dito isto, meus amigos e minhas amigas, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense que perdeu o clássico para o Vasco, mas foi um acidente de percurso. O Fluminense volta a campo amanhã contra o Internacional no Maracanã, jogo às 17h30. O Fluminense que não terá o zagueiro titular, o Freitas, né, que foi punido com o 3º cartão amarelo, então está fora desse jogo, mas o técnico Luiz Zubeldia tem algumas alternativas aí. A tendência é que ele coloque, normalmente, como vem colocando sempre, o Ignacio, né? Mas ele tem ainda o Igor Rabelo, que foi contratado, um jogador que passou pelo Botafogo, foi pelo Atlético Mineiro e foi contratado, é um bom zagueiro, né? O nosso general, o Igor Rabelo. Tem o Manuel também, que sempre tem entrado e tem feito boas partidas. Tem o Davi Schmidt, que também é um bom zagueiro.
E claro, que eu falei anteriormente, o Ignacio, né? Então tem aí esses zagueiros todos, mas a tendência, meus amigos, é que ele comece com o Ignacio ali ao lado do capitão, o nosso bravo Thiago Silva. O Fluminense precisa pontuar, o Fluminense deu uma caída de produção nesses últimos jogos, não sei o que está acontecendo, mas, para a alegria da torcida tricolor, o Ganso e o Nonato, eles já estão bem avançados aí em suas recuperações, né? E eu creio que já para as próximas rodadas, né? Nós vamos entrar na 30ª rodada, a reta o funil está chegando, né? Depois dessa rodada aí, restam só 8, são 38 rodadas, então já estamos no segundo turno. Eu acredito que já para a próxima rodada, para a 31ª ou 32ª, o Luiz Obeldia tem mais opção para escalar o time, né? São dois jogadores importantes. O Ganso é um jogador que dispensa comentários, mas vem sendo envolvido aí com muitas contusões, né? Ele não é mais aquele garoto, já está com mais de 33 anos, então está sempre com problema. Outro jogador também que não está rendendo muito é o Cano. O Cano caiu muito de produção, né? Não é a sombra daquele Cano que a torcida tricolor tanto gostava de ver, o matador, o cara que jogava por 1 ou 2 bolas. Não está mais acontecendo isso. Tanto é que o Zubeldia está dando mais oportunidade para o John Kennedy. Agora, o torcedor pergunta, e o Everaldo? O Everaldo, que fez um Mundial de Clubes maravilhoso, né? De repente caiu de produção, não dá para entender, cara, por que esses jogadores não são aproveitados. O Fluminense tem um bom elenco, tem peça de reposição. Agora tem jogadores que não estão rendendo tudo aquilo que o torcedor gostaria que fosse, né? Então, é problema para o treinador. Então, voltando aí, falando do Ganso e do Nonato também é um jogador importante, jogador que sabe arrumar ali a meiuca. Então, tenho certeza que quando eles voltarem, como opção para o técnico Luiz Zubeldia, ele vai ter mais alternativas para mexer no time, né? O time que enfrenta o Internacional amanhã, olha, repito, hein, é um jogo muito importante, porque o Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, né? E tá caindo um pouquinho de produção. O Internacional está lá embaixo, está lá na rabeira. O Internacional, eu estou vendo aqui, é o 14º colocado com 35 pontos. E o Internacional já completou os 29 jogos. O Fluminense, vou dar uma olhada aqui, o Fluminense tem 28 jogos. O Fluminense tem um jogo a menos. Então, de repente, o objetivo do Fluminense, minha gente, é uma vaga na Libertadores. Isso aí é uma condição sine qua non. Então, a tendência é que o Luiz Zubeldia coloque esse time em campo. Joga na telinha aí. É o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Ignacio René, o Martinelli, o Hércules e o Lúcio Acosta, ou o Lima. O Lima é aquele patinho feio, né? Que a torcida não gosta, mas é o cara que sempre que entra, dá conta do recado. Sempre está fazendo os golzinhos dele. O Serna, ali na direita, o Cano ou o John Kennedy e o Canóbio. Não vai passar muito disso aí, não. Se passar disso aí, é invenção. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha, o Flamengo que passou, não digo que passou com sobra, né? Venceu o grande time, belíssimo time, que é o Lanús, né? Na Libertadores, 1-0, magro, e teve problemas que perdeu o seu artilheiro, o Pedro, né? Então, vai jogar amanhã pelo Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. O Flamengo, nunca é demais lembrar que deve um jogo. O Flamengo está com 29 jogos só, aliás 28 jogos só. Então o Fluminense tem uma rodada a menos, né, que é exatamente o jogo contra o Sport, que vai ser esse jogo, a CBF deve marcar para o final de novembro. Mas falando do time que joga amanhã contra o Fortaleza, jogo dificílimo. Fortaleza, meus amigos, para você ter uma ideia, o Fortaleza é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, é o 19º colocado com 24 pontos e tem só 28 jogos. Agora, sempre que joga contra o Flamengo, dá calor, mesmo jogando fora de casa ou dentro de casa. É claro, vai jogar em casa com o calor da sua torcida, muitos ingressos já foram vendidos e o Felipe Luiz aí está coçando a cabeça para ver como é que ele monta esse time do Flamengo. Sem o Pedro, sem o Pulgar, sem o Carrascal, enfim. A sorte é que o Flamengo tem, o Felipe Luiz tem peça de reposição. A alternativa do comando do ataque seria o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique conversou com o Felipe Luiz e disse que não gostaria de ser colocado como centroavante, ele quer jogar na posição dele.
Às vezes para quebrar o galho e tal, ele até vai, mas começar o jogo como centroavante ele não gostaria. E eu acho que depois que o atleta fala uma coisa dessa para o treinador, não tem outra alternativa, né? Então, eu até gostaria que o Bruno Henrique quebrasse o galho, pelo menos para esse jogo, que é muito importante. O Flamengo está ali na cola do Palmeiras, está com o mesmo número de pontos, perdendo só no saldo de gols. Então, seria importante que o Bruno Henrique aceitasse jogar de centroavante, que é um jogador alto, é um jogador muito importante para jogadas aéreas, mas a vontade é do jogador. Então, o time faz o apronto hoje, já segue lá para Fortaleza e para enfrentar amanhã o time que realmente é um palco formiga. Fortaleza, olha, o Fortaleza tem perdido jogos que até Papai do Céu duvida. Mandando em campo contra o Botafogo, Fortaleza, o goleiro do Botafogo foi a principal figura e o Botafogo ganhou o jogo. Então, o nosso receio é esse, sabe? Que a bola demora a entrar e o Flamengo tem que ter paciência, porque não pode se distanciar. Ele está ali do lado do Palmeiras. O Palmeiras tem um jogo importante contra o Cruzeiro, tomou de 3 da LDU lá, né, pela Libertadores, e vai jogar no domingo, 8h30, né? Ou seja, já sabe do resultado do Flamengo. Então vai ser um negócio muito. O Flamengo tem que vencer esse jogo, nem que seja por 1-0, gol contra, mas sabe, gol duvidoso, mas tem que trazer os 3 pontos de lá. E para isso, o técnico Felipe Luiz, que já falei, não vai contar com o Carrascal, não vai contar com o Pulgar, os dois punidos pelo 3º cartão, e o Pedro, né? A situação do Pedro é muito complicada. O Pedro, ele vai ficar aí fora de vários jogos, umas 2 semanas ou 3 semanas, né? Teve um problema sério, teve uma fratura no antebraço, então é muito difícil para o jogador. A FIFA até permite que o jogador que tem problema na cabeça coloque uma touca, tem problema no braço, coloque aqui uma proteção, mas não uma proteção de gesso. Então, é muito difícil, sabe? É muito difícil. O torcedor tem que entender, né, a vontade do jogador. Agora, eu só lamento, porque no momento em que o Pedro está voltando a jogar, sabe? Está enchendo os olhos de todos nós, de repente, o cara se machuca. É impressionante uma coisa dessa, sabe? O cara está entrando em forma, está sendo importante para o time, se machuca na hora H. Na hora que mais o Flamengo vai precisar dele, né? Que vai fazer o jogo final, pô. Esse jogo contra o Racing, na próxima quarta-feira, é um jogo de vida ou morte. O Flamengo joga pelo empate. Agora amanhã é outro jogo de vida. Não tem moleza. No Campeonato Brasileiro, todos os jogos são difíceis. O primeiro colocado joga contra o Lanterna e toma sufoco. Então o receio é esse. Agora, se tudo der certo, a tendência é que o Felipe Luiz coloque esse time aí em campo. Eu coloquei algumas alternativas aí. Pode colocar na telinha o time provável do Flamengo. Rossi, garantido. O Varela, o Emerson Royal, deve jogar o Emerson Royal. O Danilo, o Léo Ortiz, vai ser preservado o Léo Ortiz para o jogo de quarta-feira. Ele já está em forma, já está bem, vai jogar só quarta-feira, mas a gente nunca sabe, né? De repente pode até entrar no segundo tempo. Léo Pereira e o Alexandre, até aí tudo bem. Jorginho, Saul ou Alan, eu acho que não vão jogar nenhum dos dois. Ele vai jogar fechado ali no meio para poder liberar o Arrascaeta. Então deve entrar o Jorginho com o Everton Araújo e o Arrascaeta livre para criar. E lá na frente, meus amigos, é o Luiz Araújo, o Plata de centroavante e o Samuel Lino, né? De repente, se o Bruno Henrique aceitar jogar de centroavante, ele vai começar com o Bruno Henrique durante a viagem. Se não, o Bruno vai ficar com opção para o banco de reserva. Aí o cara pergunta: e o Juninho, que é centroavante? Não sei. E o Alacian também? Não sei, né? Tem aí algumas alternativas. Uma coisa eu quero deixar bem claro: esse jogo contra o Fortaleza, o Flamengo não pode sequer empatar, porque se empatar e o Palmeiras ganhar, bye Campeonato Brasileiro. Apesar de que restam ainda, o Flamengo tem um jogo a menos, mesma coisa com o Palmeiras, para o Flamengo e para o Palmeiras restam 9 jogos, os demais vão restar apenas 8 jogos. Tem que ganhar o Fortaleza, qualquer que seja o placar. Olha, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte, nessa sexta-feira. Mas daqui a pouco a gente volta, hein? A gente vai voltar falando do Vasco. O Vasco tem um jogo difícil contra o Bragantino no domingo, e o Botafogo que recebe o Santos, né? Outra pedreira. Esse jogo vai ser realizado no Engenhão. Você sabe, né? Aqui no Momento do Esporte, você não perde o lance. Até daqui a pouco. Tchau!